Então, ela já iniciou aqui a gravação novamente. Vamos prosseguir a homologação. O Charles já acabou de sincronizar aqui o envio daquela unidade. Então, vamos demonstrar aqui que a leitura... Estou com ela aberta aqui, né? Só não está mostrando a tua tela aí, cara. Para ficar registrado, Perdão. nós encontramos ali a impressão simultânea ali. É um requisito do LIES, tá? Ele fica abaixo da tabela. É o segundo item. Então, esse item também já foi atendido. A gente não precisa fazer novamente ali a impressão simultânea, tá bom? Tudo bem. Ok. Queres compartilhar aí, Ricardo? Eu estou vendo aqui, tá, janela do Google. Beleza. Estão vendo a minha tela já? Sim. Tá, então aqui vocês podem ver que eu tinha demonstrado ali que a fatura, a leitura não tinha retornado, né? Aqui a gente já comprova que a leitura já retornou com o mesmo valor que o Charles apresentou lá em tela, tá? Leitura 740, consumo 12. O leiturista lá que ele usou para acesso foi o do Jorge. Aqui o retorno dela foi dia 14/10/2025, às 9h45 da manhã. Então aqui a gente também tem a fatura dela retornada, referência 4, no valor de R$ 62,31. Aqui nessa tela também a gente mostra a leitura e o consumo dessa referência. Ok? Ok. Então aqui a gente passa ao item 3.40. O sistema deve permitir que, após a crítica de leitura, seja possível a impressão por lotes de ligações. Então, deixa eu retornar aqui, mostrar a crítica. Ô, Ricardo. Oi? A gente estava no item 3.35. Ah, pera. Isso. 5. Nós pulamos aí, Ricardo. Aí. Ah, tá. Peraí. Volta. Então agora é o 3.36, né? Isso. Esse 3.36, Ricardo, tu pode demonstrar na retaguarda do Fênix, em relatório, na rotina 70003. Tá. Então aqui 3.36 o sistema deve possibilitar a geração e impressão de boletins de leitura para utilização como alternativa aos coletores de dados, exibindo no mínimo as informações matrícula do imóvel, logrador, o número do hidrômetro, rota, sequência e espaço para informação da leitura, aferida do hidrômetro. Então vamos lá. Aqui no Fênix, vai me orientando aí, Charles. Relatório 70003. Imagem da folha de leitura, isso. Ok. Só selecionar a referência, o grupo e seleciona uma rota, né? Selecionar uma rota aqui para apresentação do relatório. Então aqui a gente tem o sequencial, né? A identificação é a linha de cima, o sequencial é a linha de baixo, então aqui está sequencial mesmo, né? Do 1 ao 12. Aqui a sequência é a mesma sequência que está também no coletor, tá bom? Aí aqui a gente tem a matrícula. Além da matrícula, nós temos o nome do consumidor, o endereço, com o nome da rua, número e o bairro, o número do hidrômetro, o espaço para digitação da leitura, a leitura anterior e a ocorrência da leitura, o espaço para escrever a ocorrência da leitura. Ok? Tá fechado o microfone de vocês, Caramba. Se quiserem só fazer um joinha aí para não ficar abrindo e fechando,
tá tudo certo. Aí o Charles vai me avisando aqui que eu não estou vendo a tela. Ô, Ricardo, só uma coisa. Oi. A rota, a gente não está conseguindo identificar a rota. A rota. Onde é que está a rota aqui, Charles? Tá ali em cima, ali embaixo da referência ali, ela mostra a rota. Ah, tá aqui, ó. 51, A rota da 201. leitura. Então agora a gente já pode fazer 3.37, certo? Tá. 3.37. O sistema deve prover funcionalidade para realizar a crítica de leitura de imóveis não faturados e de faturas emitidas pelo coletor. A crítica de leitura deve permitir identificar e tratar os consumos, leituras e ocorrências em inconformidades, e a crítica de fatura deve permitir identificar e ajustar as faturas que eventualmente possuam problemas de integridade de informações. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a crítica de leitura. Esse grupo aqui tem dado para aqui. Aqui a gente pode, na rotina aqui de crítica de leitura, a gente pode selecionar o grupo em questão, né? E aqui a gente pode ajustar a leitura. Aqui eu também posso ajustar o consumo e a ocorrência. Aqui está apontada a ocorrência 21, eu posso trocar por qualquer uma outra aqui que for da necessidade daquela situação. Tá? Ou deixar sem, né, se for o caso. Também posso deixar sem. E aqui ainda posso colocar uma observação que vai ser apresentada lá na tela da leitura, na própria unidade, para um acompanhamento pelo pessoal do atendimento, para eles terem aqui ciência daquilo que foi feito na crítica daquela unidade, naquela referência, tá? Então aqui eu posso alterar a leitura, consumo e a ocorrência. Aí também temos a crítica de fatura. Eu vou tentar achar uma situação aqui, tá, Ellen? Porque não é muito comum, não é nada comum, né? Ter crítica de fatura. Ok. Mas a tela seria essa, tá? Então aqui seria apresentado os valores totais. Deixa eu ver aqui. Qual é? Acho que é referência 3. Aqui eu não vou ter dados para ser apresentados, porque, como eu falei, não é comum apresentar dados para crítica da fatura. Que, teoricamente, uma vez a fatura impressa, ela está correta, e aí não teria nenhum erro para ser corrigido. Mas nessa tela aqui é possível fazer a análise e a correção da fatura, se necessário, tá? Ok. Então, aqui podemos passar para o próximo item, 3.38. Podemos. O sistema deve prover o cálculo do consumo realizado, tratando as situações de reinício, virada de hidrômetro, né? Adição do consumo residual proveniente de manobra anterior e faturamento realizado pelo consumo médio, para a gravação correta dos valores de leitura medida, leitura faturada, consumo medido, consumo faturado. Aí é contigo, Charles. Uhum. Vou compartilhar a tela novamente, tá? Estou na mesma leitura ainda, né? Mas eu vou pesquisar uma matrícula que vai simular
Uma virada de hidrômetro. Qual é essa matrícula aí, Charles? É a 746962. Opa, perdão, matrícula 28 1116. 28, 11, 16. Essa a gente fez a simulação, ó, trocando a leitura ali só para ver Deixa quando eu, chegar perto da virada, né? deixa eu demonstrar aqui para elas que realmente não tem o retorno da leitura. Aqui não tem a leitura referência 4, tá? Eu acho que não é essa daí não, Charles. Ou eu digitei errado. Não, é essa mesmo, é porque eu coloquei a leitura para simular ela chegando perto da virada, tá? Ah, tá, tudo bem. Tá, é só para Então aqui simular é a a virada, né? leitura que vai... Ah, tá. É só uma... Eu troquei ali eu troquei o 6 pelo 9 ali, só para entender, tá? Como se ela estivesse chegando a 9.994, tá? Então Entenderam vai lá, aqui? vou devolver aqui a apresentação para ti. Pode fazer. Pode compartilhar, Charles. Sim, estou fazendo aqui. Foi, né? Sim. Então aqui eu vou mostrar a tela de leitura, vou em executar, e lá em cima, não sei se vocês conseguem perceber, a leitura anterior está 9994 e a máxima 50. Ou seja, o hidrômetro é como se o hidrômetro estivesse na leitura 9.994. Esse hidrômetro tem 4 dígitos. Então, se ele gastar mais de 6 metros cúbicos, ele vai considerar como uma virada de hidrômetro, tá? Então, eu vou apontar a leitura 14. Vou até ligar a impressora e mostrar também a minha imagem aqui, né? E eu vou salvar. Então, aqui vai saindo, né? A fatura saindo. Ver se eu consigo mostrar aqui, né? Não sei se ficou claro aqui a leitura. Leitura 94, né? Leitura 14, né? 14, leitura anterior 9994. Isso. Eu não sei se a gente faz os outros itens para mostrar todos na volta, Ricardo, ou se a gente faz um a um, porque daí tem que compartilhar, tem que voltar, né? Quais as outras opções aí que tem ainda essa mesma atividade? Aqui a gente tem aqui a virada, né, que é o reinício, adição Essa é de a virada consumo que a gente fez. residual da manobra de Resíduo, hidrômetro. tá. Vou mostrar o resíduo, então. O resíduo aí está na matrícula 74, 41, 46. Essa unidade tem resíduo também, né, como se fosse uma troca de hidrômetro. Lá em cima ela tem a faixa de leitura de 0 a 46, né, a instalação foi 0, e ela tem o resíduo a ser faturado. Então, eu vou apontar a leitura 3. Só um pouquinho, por favor. Perdão aí, previsto abrir a porta para minha filha. Vamos, eu apontei a leitura 3, né? E eu vou salvar. E quando vai salvar, ele vai pegar essa leitura 3 e vai somar com o resíduo que vai ser faturado do cliente, tá? Novamente vai imprimir a fatura.
Essa fatura também ali, ó. Vou montar o meu dedo aqui, né? Ela está mostrando ali que teve a leitura 3 e o volume faturado é 40. Porque ela tem um resíduo, essa unidade consumidora, de 37 metros cúbicos. Ok? Ok. O que mais nessa atividade, Ricardo? Para a correta gravação, eu acho que é isso, Charles. Era isso? Aí, para gravar o Então, consumo medido, faturado e leitura medida e faturado também. Vou botar sincronizar. E aí o Ricardo já pode, em seguida, demonstrar, né, esse retorno na tela do SCI. Tá? Já sincronizou, né? Tu queres enviar lá, Ricardo? Queres enviar para mostrar lá com o SCI? Ou tu queres que eu envie aqui, né? Pode enviar aí, Charles, por gentileza. Tá. A gente já mostra direto a tela do SCI, né? Isso. Pronto, pode mostrar lá, Ricardo. Então, essa daqui é a do resíduo. Vocês podem ver aqui que a leitura de instalação foi 0, né? Ele tem aqui a referência 4 já lançada, com um consumo previsto de 37 metros cúbicos. Se no retorno não viesse nada, viesse 0, então ele iria faturar 37. Pode atualizar perdão. a tua tela aí, Ricardo, que ela vai mudar essa informação. Aí aqui, como o Charles fez a leitura 3, ele atualiza esses dados, tá? Para a data da leitura de hoje, com leitura medida 3, leitura faturada 3, consumo medido 40, consumo real 40 e consumo faturado 40, tá? Essa daqui é a outra, que é a virada do hidrômetro. Aqui no caso, como o Charles teve que fazer a manipulação ali do resultado, né? Aqui ele retorna a leitura 14, que foi apontada, e o consumo faturado 20. Essa daí a gente teve que manipular os dados só para mostrar para vocês. Só para demonstração, tá? Porque para demonstrar que a leitura, no caso aqui, né, no coletor, ela estava 9994, né? Isso. Ok. Então, aqui a gente passa ao item 3.39. O sistema deve permitir, através de parametrização, diferentes ações em campo, tais como efetuar apenas a leitura do hidrômetro do imóvel, sem faturamento, efetuar a leitura do hidrômetro e faturamento de água, faturamento de esgoto e resíduos sólidos, efetuar apenas o faturamento do imóvel, efetuar apenas o faturamento de esgotamento sanitário do imóvel, ou efetuar apenas o faturamento da coleta de resíduos sólidos. Aí tu vai ter que demonstrar de novo, Charles. Sim. Vou compartilhar aqui a tela novamente, tá? Esse é o faturamento da unidade sem hidrômetro, né? Vou mostrar a imagem aqui também. Vou botar só um não aqui para vocês verem novamente. Esse é o faturamento de água sem hidrômetro, tá?
Agora eu vou mostrar a unidade somente esgoto, que é a matrícula 281084, Ricardo, se quiser anotar. Tu mostrou a fatura, Charles? Que eu não vi se tu mostrou a fatura na tela. Não, essa eu não mostrei, não. Essa aqui é a 100 hidrômetro. Ver se eu consigo mostrar para vocês aqui de uma forma melhor aqui. Ah, tá. Aí, sem hidrômetro, não existe hidrômetro registrado, não existe leitura, só existe o consumo de 12 cúbicos. Ok. Essa agora vai ser só com esgoto, né? Imprimindo a fatura. Você já consegue ver aqui também. Faturamento de esgoto. Faturamento, isso. Bom. Deu de ver, né? Deu. Ok. Qual é a próxima agora? É com lixo, né? É, com água, esgoto e lixo, né? Tá, agora eu vou demonstrar de lixo. Taxa de lixo, tá? Um valor de R$100 ali. Ok. Tem mais algum item, Ricardo? Possa me relembrar aí? Tô lendo aqui. Eu acho que é isso. Vocês podem nos confirmar se é isso mesmo, se falta alguma coisa para apresentar. Apenas a leitura do imóvel, Charles, sem faturamento. Sem faturamento. Foi o Sem primeiro, né? impressão. Sem hidrômetro? Sem Já hidrômetro foi? já mostrei. Ah, tá, entendi. Tá. Oi? Tem mais Eu acho que alguma? foram todos, então, né? Foram, já atendeu as 3 já. Tá, beleza. Então é isso, Charles. Queres compartilhar? Fica à vontade, Ricardo. Não sei se o próximo item tem mais alguma coisa do coletor também. Nós temos aqui, só deixa eu dar uma lida aqui, o 3.40 é no sistema SCI, né? 3.41. Tem que demonstrar o sistema deve possibilitar a impressão de fatura e reaviso de débito em campo. Após a emissão da fatura, a competência atual, quando o imóvel possuir dívida em aberto, imprimindo o texto de alerta de corte pré-definido e discriminando as faturas pendentes do imóvel. Vou mostrar essa também, Ricardo. Já aproveita aí. Deixa eu só ver aqui, para ver a matrícula. Tá. Essa unidade consumidora, ela tem um reaviso, né? Eu vou apontar uma leitura normal. 4030. Ela deve imprimir a fatura e depois o reaviso. Está saindo a fatura. Terminou a fatura, ela começa o reaviso de débito. Vou só mostrar melhor para vocês aqui, não sei se ficou bem claro. Esse aqui é o reaviso. Ele tem o título aqui de reaviso, né? Reaviso de débito. No corpo do reaviso tem um texto definido pela concessionária, né? Por vocês, no caso, né? E no outro lado aqui, ó, tem a fatura, né? Opa. A fatura de água. Fatura de água, né? Então, ela sai a fatura, né? A fatura de água. E em seguida, ela sai o reaviso. E nesse reaviso, ele mostra as referências que estão em aberto desse cliente. Não sei se está sendo possível ver ali. Essa é a referência e os valores da fatura. Tá?
Ok? Ok. Pode ir. A próxima aí, Ricardo. Eu acho que no coletor, eu acho que aqui praticamente acabou. Ah, eu acho que tem uma de débito em conta também, né? A do débito em conta, Charles, é para fazer o agendamento agendamento e a geração do arquivo lá para envio ao banco, né? Ah, tá. Então pode seguir aí, Ricardo. Eu vou precisar de 2 minutinhos aqui de ausência. Só um instante eu já retorno na sala, pessoal. Bem-vindo. Opa. Pode compartilhar a tua tela aí, tá, Ricardo? Vou retomar aqui, Charles. Então, aqui, 3.40. O sistema deve permitir que, após a crítica de leitura, seja possível a impressão por lotes de ligações. O Ricardo, não está aparecendo a tua tela ali, acho. Aí. Então, após a crítica de leitura, onde o processo conclui, né? Todas as correções das leituras e consumos, a gente tem aqui a impressão das faturas, que é onde a gente pode
fazer a emissão das faturas que não foram impressas em campo num lote de impressão, tá? Então a gente pode fazer essa impressão por setor, por quadra, ou pelo número do lote daquela quadra, né? O lote de cada unidade. Tá. Então, aqui... Deixa eu ver se eu faço a impressão aqui de um grupo. A gente vai ter que processar o 51. Finalizou já, né, Charles? Eu acho que a parte do coletor, sim. Tá, então eu vou processar ele aqui. Vou fazer o processo agora de processamento do grupo, né? Que é para permitir a impressão das faturas pelo sistema SCI. Então aqui ele concluiu o processamento do grupo. Agora eu posso selecionar o grupo 51, ele vai me trazer aqui diretamente a referência 4, que é a que está no ciclo de leitura. E aí eu posso fazer a impressão aqui das faturas. Então aqui vão ser impressas 50 faturas que não foram calculadas em campo, né? Aqui ele inicia o processo e aí eu posso continuar trabalhando no SCI enquanto ele faz o processo de cálculo dessas faturas. Ele está fazendo o processamento aqui. Como são 2 por página, ele está trazendo aqui um número de páginas de 25, tá? Então, a hora que concluir essa barrinha aqui, eu posso visualizar as faturas. Aqui ele concluiu a geração das faturas do lote que eu selecionei, né? Eu selecionei aqui ali o lote só da quadra 1. Aqui ele vai me mostrar as faturas, eu posso fazer o download.
e aqui eu tenho as faturas para ser impressas, né, e posteriormente entregue. Ok? Ok. Aqui o 3.41 o Charles já acabou de demonstrar, né, que é a impressão da fatura com reaviso em campo. O 3.42, o sistema deve possibilitar o agendamento das operações de geração das faturas não impressas em campo, dos arquivos de faturas para impressão externa e de arquivos de débito em conta para envio aos agentes arrecadadores. As faturas não impressas em campo, a gente acabou de fazer aqui também, né? Nessa rotina. O envio das faturas para débito em conta, ele é feito através dessa rotina aqui, que aqui no caso eu posso fazer um agendador de tarefas, como o Daniel demonstrou ontem. Para o backup, pode ser feito para o agendamento do arquivo de débito em conta, tá? Aqui eu vou demonstrar manualmente. Está dando erro. Ele não está retornando dados aqui para o envio, tá? Então, eu não consigo mostrar um arquivo de débito em conta gerado, tá? Mas a rotina seria essa daqui, para fazer o envio dos arquivos de débito em conta, no caso, né? Aí ele geraria aqui os arquivos de cada banco, separadamente, podendo ser disponibilizado na própria máquina do usuário que fizer a geração, para fazer a remessa para o seu banco de destino, tá? Ok, Ricardo.
O 3.43, ele pede que seja possível a emissão de faturas para clientes não vinculados a imóveis que eventualmente contrataram serviços de caminhão-pipa, circo, shows e etc. Então, para isso, a gente pode fazer o que a gente chama de conta-serviço, né? Essa conta-serviço, ela pode ser gerada somente exclusivamente pelo CPF ou CNPJ, ou também numa matrícula, né? Mas como aqui está pedindo para que sejam para clientes não vinculados a nenhum imóvel, a gente vai fazer aqui a demonstração separada da matrícula, tá? Então aqui eu vou incluir uma conta. Então, aqui na inclusão da conta serviço, eu posso selecionar aqui, por exemplo, Cezan. Vou escolher aqui o Cezan. Eu posso repetir esse valor, ou eu posso dividir o valor que eu informar. Então, se eu repetir, eu posso informar a quantidade de boletos que eu quero gerar repetidos para esses dados com o valor que eu defini aqui. Se eu dividir, eu vou dividir em 10 parcelas, 10 boletos iguais, né, sobre o total definido aqui do serviço. Então, aqui eu posso fazer uma descrição do boleto que eu estou gerando. Aqui, esse campo é livre, tá? Ele pode ser digitado até 1000 caracteres. Aqui ele vai me trazer todos os dados do cliente, né? No caso do Cezan, está trazendo aqui o CNPJ, o logradouro, o número. Nesse caso ele não tem número cadastrado. Está aqui um complemento de posto 02, bairro Escalvados, e o telefone não tem. E o CEP, né? A cidade e o estado. Então, aqui eu posso escolher um serviço que seja faturável. Por exemplo, reativação de ramal. Posso escolher esse serviço aqui. Ele vai ter o valor de R$ 134,31. Então, aqui, se eu fizer aqui a divisão por 10, ele vai dividir esse valor aqui em 10 parcelas. 10 boletos de valores iguais, né? De R$ 134,31 dividido por 10. Ou eu posso repetir isso aqui, em 10 boletos iguais de R$ 134,31, tá? Aqui vou fazer 2, não demorar tanto. Então aqui eu faço o preenchimento dos dados que estão sendo solicitados, salvo. Vou emitir a conta serviço. E aí aqui eu tenho a conta serviço com os dados que a gente preencheu lá, com a observação que eu coloquei. O valor de 134 duas vezes. E aqui no caso, claro que eu coloquei um serviço qualquer, né, de reativação de ramal, mas pode ser selecionado qualquer serviço. Além de ser selecionado qualquer serviço, pode ser adicionado mais de um serviço também. Ok? Ok, certo. Vamos ao 3.44.
O sistema deve possibilitar que, após o corte da ligação de água de um imóvel, possa gerar fatura final com a diferença de consumo desde a última leitura até a leitura do corte. Então, aqui eu vou ter que executar o corte de uma unidade. Deixa eu ver aqui qual foi a última leitura. Então aqui eu tenho o corte, né? Agora eu posso fazer uma conta final. Aqui eu vou colocar a leitura 24, por exemplo. E aqui eu posso agregar a essa conta final todos os débitos da unidade, né? No caso aqui ele tem outras 5 faturas atrasadas. Atrasadas e a vencer, tá? Eu pode agregar todos esses débitos nessa conta final. E aqui ele vai gerar uma fatura no valor de R$ 699 reais, com todos os débitos agregados, com os dados de faturamento aqui descritos aqui na lateral direita, tá? Juros por atraso de pagamento, faturas atrasadas multa de faturas atrasadas agregadas, o valor das faturas, e aqui a referência. A referência que eu estou adiantando seria a referência 5, né? O consumo é 10, o valor de água é esse, o vencimento vai ser esse, o valor dos serviços
e aí o valor total da fatura vai fechar em 699. Eu gerei aqui a fatura. E aqui ele fica uma única fatura registrada como fatura final. Certo? Certo. A 3.45. O sistema deve permitir aplicar desconto no recálculo da fatura conforme legislação vigente. Então aqui eu vou demonstrar o que é possível, porque nesse caso teríamos que ter a legislação vigente e o cálculo que seria aplicado sobre o desconto, tá? Então, vou aqui com uma outra matrícula. Vou selecionar a referência 11, vou fazer a alteração da fatura. O serviço aqui, estouro de consumo. Aqui eu faço o encerramento do serviço, descrevendo aquilo que for qual é o parecer, né, da análise do processo, a data, a hora, o parecer. A gente conclui aqui essa etapa. E aqui eu tenho recalcular com desconto vazamento. E aqui eu posso recalcular. Bom, eu vou escolher essa referência aqui, que tem 15 metros cúbicos, então é para poder dar uma diferença aqui na alteração, tá? Então aqui a média é 15, aqui eu vou poder calcular o desconto, ele vai dar um desconto de R$ 163,71, tá? Mas claro, para o cálculo que está sendo feito nessa base de testes nossa de homologação, tá? O cálculo vocês teriam que nos passar, qual é o memorial de cálculo, a gente faria aí essa aplicação do cálculo para que o desconto seja feito em cima da regra do CESAM, tá? Ok. Aqui eu vou salvar. Faltou essa informação aqui. Perdão, faltou um detalhe. Vou ter que fazer uma outra base. Só um minutinho, pessoal, que eu já vou. Aqui eu não tenho o serviço configurado, então eu não consigo fazer a aplicação do desconto. Então eu vou mudar aqui a base para poder apresentar esse item. Beleza.
Então, vamos lá. Pessoal, podemos deixar esse item aqui para tarde, que eu tenho que configurar o serviço e o meu usuário aqui está sem as permissões necessárias para fazer a parametrização, e aí depois eu retorno nesse item e comprovo que ele pode ser executado, tá? Sem problemas, então. Vai ficar o 3.45 para tarde, certo? Certo. Então vamos para o 3.46, que o sistema deve prover posição da dívida a partir da quantidade de faturas vencidas, valor mínimo do débito e número de dias em atraso por imóvel. Vamos ver aqui. Isso aqui já passa a parte de relatórios, né? Então aqui a gente tem a quantidade mínima de faturas em atraso, que esse relatório aqui ele é um relatório de faturas pendentes, então ele vai trazer tudo aquilo que está em atraso, tá? O valor mínimo do débito, o valor não tem nesse aqui. Aqui. Então aqui a gente tem o valor mínimo do débito, o valor mínimo, aliás, a quantidade mínima das faturas em atraso, o valor mínimo do débito, número de dias em atraso por imóvel. Então aqui eu vou fazer a geração de um relatório. Perdão, não vou selecionar grupo, vou colocar aqui no mínimo 3 faturas, no valor de, sei lá, R$300, há pelo menos 30 dias em atraso. Vou colocar gerar.
Estou colocando gerar em arquivo Excel para tornar o relatório, a geração um pouquinho mais rápida, tá? Se eu colocar em PDF, vai levar um tempo elevado aqui nessa consulta. Ok. Então aqui ele já fez a geração, né? Que eu vou ter que mudar o compartilhamento da minha apresentação para poder mostrar para vocês o resultado. Então aqui ele trouxe o resultado, né? A gente tem as informações do relatório. O valor mínimo da fatura, vocês podem ver que ele inicia aqui em 300, tá? Então, não Ô, tem Ricardo, nenhum... mas Oi? a tua apresentação não está mais Caiu, compartilhada com a Ricardo. gente. Ah, Não tá. estás Perdão. compartilhando aquela. Perdão. Já vou retornar aqui. Voltou? Agora sim. Voltou. Aqui, então, ó, vocês podem ver que se eu filtrar aqui pela coluna do valor total, o valor da fatura, ele me dá um mínimo de R$ 300, tá? Eu não tenho valor aqui menor que isso. Então, daqui para baixo só aumenta, né? Então, o mínimo é 300. O mesmo é para quantidade de dias vencidos, né? Deixa eu formatar isso aqui. Ele está a pelo menos 30 dias vencidos, né? Então, vai ser sempre menor que a data, que é 14 do 9, no caso, né? Qual era o outro item? É o dias vencidos, faturas em abertos, mínimo de débito, número de dias. Deixa eu ver aqui, a gente tem um mínimo de faturas. Falta só a quantidade de dias que ela está em atraso, né, Ricardo? O dias.
O número de dias eu tenho só aqui pela data de vencimentos, tá? Aonde o vencimento ele não é maior ou igual, né, a 30 dias. Então aqui no vencimento eu não tenho nenhum desses débitos com vencimento igual, né, ao dia 14 de 9, que eu coloquei lá 30, né, ou maior que isso. Tem outro relatório que saia essa informação ou não? Deixa eu só Quem ver. sabe o senhor mostra tarde, Ricardo, esse outro relatório, né? Quem sabe o senhor conheça algum que mostre essa data, né? Pode ser. Deixa eu ver se eu consigo um outro relatório aqui onde tenha o dias em atraso. Estou gerando um outro relatório aqui para verificar se no corpo dele tem essa data, a quantidade de dias em atraso.
Esse aqui, Ellen, eu vou deixar para apresentação do Joel, mas eu acho que talvez a gente não tenha esse item aí, mas eu vou deixar para ele confirmar para vocês aí à tarde, então, tá? Tá, então o item 3.46 vai ficar faltando o número de dias em atraso por imóvel, que não foi Isso, apresentado. tá, beleza. Ah, 3.47. O sistema deve prover o acompanhamento de termos com parcelas em aberto a partir da quantidade de parcelas em aberto e número de dias em atraso por imóvel. Então, aqui são os parcelamentos, né? Aqui a gente tem a quantidade de parcelas atrasadas, a data do parcelamento, né? Vou botar uma data mais antiga aqui para trazer resultado. A quantidade de dias em atraso. Vou colocar aqui de 45 a 90. E aí ele, deixa eu ver aqui, não trouxe, acho que não trouxe nada. Aqui eu tenho duas modalidades para filtrar, né? Tem o sintético, que aí ele me permite trazer a quantidade de parcelas atrasadas, e o analítico, que é pela quantidade de dias em atraso. Aqui é o sintético. Deixa eu colocar um período um pouco menor aqui. Vou gerar em PDF, que eu já consigo mostrar aqui mesmo. Então aqui ele resultou aqui nos dados, né? A matrícula, o nome, telefone, e-mail, o número do parcelamento e a quantidade de parcelas em atraso, tá? E o valor total do débito em atraso. Ali, perdão, o valor total do débito, né? Em atraso aqui a gente tem 3 parcelas. Agora vamos gerar um analítico. Mais antigo. E aqui ele vai trazer um relatório semelhante, né? Só que aí ele coloca aqui os dias em atraso, ó. Ok? Deixa eu aproximar aqui para ver melhor. Está ok. Deixa eu fechar isso aqui.
3.48. O sistema deve possibilitar a geração de movimentação diária de faturamento em D-1, visando o fechamento e conciliação contábil do dia anterior. Esse aqui por exemplo, o fechamento da contabilidade, né, do Banco do Brasil, com data de crédito. Aqui eu vou ter que colocar uma data mais antiga, né? Por exemplo, sei lá, 4 de março. Vamos ver se a gente tem resultados aqui. Ele vai trazer a relação contábil do Banco do Brasil nessa data. Não tem nada para esse dia. Deixa eu tirar o banco aqui. Deixa eu ver se é outro relatório que é utilizado. Aqui vou tentar dar a data de ontem. Tem outro. Para trazer a movimentação contábil, a gente precisa cadastrar as contas contábeis, tá? E para essa base não tem cadastrado, então eu vou demonstrar aqui numa outra base. Então aqui eu tenho o fechamento da arrecadação contábil, o relatório de receitas arrecadadas, as tarifas de consumo de água, outras receitas, multas, juros e correção monetária, contas parceladas do exercício, tá? Então aqui ele mostra vinculado a cada receita contábil. Ok. O 3.49. O sistema deve disponibilizar recurso de importação e processamento do arquivo transmitido pelo banco no padrão FEBRABAN, vinculando os registros de pagamento aos documentos de cobrança emitidos
para as unidades de consumo, seja ele oriundo de débito em conta ou pagamento normal, e ainda garantir que todos os registros de pagamento enviados nos arquivos bancários sejam devidamente registrados na base na base de dados do sistema. Esse aqui. Bom, para eu poder demonstrar isso aqui, Ellen, eu preciso de um arquivo bancário para fazer a importação, tá? Eu tenho aqui a rotina e ela permite fazer a importação do arquivo. Eu posso deixar isso aqui para tarde também, eu acho que eu consigo daí demonstrar a importação efetiva desse arquivo bancário, tá? Mas se a gente não conseguir, o que a gente pode mostrar é a rotina que faz essa importação do arquivo, aonde esse arquivo processado, ele vai fazer a baixa dos pagamentos. Mas eu prefiro deixar para tarde para poder demonstrar aqui com clareza a importação do arquivo e, consequentemente, a baixa das faturas, tá? Tá bom, então. O 350. O sistema deve permitir a identificação de faturas pagas em duplicidade, gerando ocorrências de pagamento e crédito para descontos nas próximas faturas dos clientes. Então, aqui, para a identificação dos pagamentos em duplicidade, a gente tem relatórios. De pagamentos efetuados em duplicidade. Vou colocar uma data aqui mais antiga. Vamos ver se ele traz resultados Ô, aqui. Ricardo, assim, ó, essa base é de janeiro. Então, se tu botar 24, vai carregar rápido. Deixa eu ver aqui. Aqui não trouxe nada. O backup que eu utilizei para atualização do CESAND foi em janeiro de 2025, tá? Ah, agora deu. O dezembro ele já está trazendo.
Ô, Ricardo, não dá para te colocar um filtro menor aí, botar poucos dias aí, talvez 3, 4 dias, né? Para não ficar esse volume todo processando aí, né? Mas é que esse é um relatório, Sr. Bin, que eu não sei quando aconteceu. Então eu tenho que colocar um filtro mais extenso ali para poder trazer resultado, mas ele já concluiu aqui. Concluiu? Tá. Bom dia, senhores. Bom dia, Bom João. dia, João. Oi, João. Bom dia. Então aqui, Ellen, deixa eu mudar o meu compartilhamento aqui para mostrar o resultado do relatório. Aqui eu tenho o resultado do relatório de pagamentos em duplicidade, né, do período estipulado lá na aplicação. E aqui eu posso acessar uma matrícula das que estão no resultado do relatório e mostrar o registro dos valores a compensar. Ó. Nessa matrícula, inclusive, tem vários créditos, né? Por duplicidade, por pagamento a menor, aqui uma inclusão manual por algum evento incomum, e aqui ficam todos os registros, tá? Aqui ele pode ser parametrizado para fazer a compensação automática, quer dizer, não precisa de intervenção humana para que esse crédito seja compensado, ou pode ser também autorizado manualmente, tá? E ele passa aqui a permitir o crédito desse valor compensado, desse valor em duplicidade a ser compensado numa próxima fatura, tá? Aqui, nesse caso aqui, estava na última linha, não percebi, o crédito é para referência 10 de 2024, tá? Então, a fatura paga em duplicidade, ela foi creditada já, e aqui a gente pode ver em que fatura foi dado esse crédito. Aqui a duplicidade foi na referência 10 de 24, né, outubro de 24, e foi creditado daí na fatura de janeiro de 25, no dia 20 do 3. Ok. Aí aqui a gente vai para o item 3.51. O sistema deve possibilitar a geração de uma conta final para o cliente que solicite o desligamento, sendo que, nesse caso, deverá ser gerada uma fatura com todos os débitos vencidos e a vencer do cliente, bem como deverá ser gerado de forma automática após o pagamento da conta final por parte do cliente, a ordem de desligamento desta ligação. Então, eu vou gerar uma conta final aqui, né? Ser feito, acho que nessa mesma nessa matrícula mesmo aqui.
Então aqui eu estou fazendo a conta final, ele está gerando a próxima referência, né? O consumo dessa referência, o valor dela, todos os débitos atrasados agregados a uma única fatura. Então aqui ele tem a referência 11, 2 e 3 de 2025 atrasadas, que está sendo agregado na referência 4 de 2025 para fazer um pagamento único. Vou gerar aqui essa fatura. Aqui gerou uma única fatura. Ficou uma pendência só. Vou fazer a quitação desse boleto. Então aqui eu vou fazer o pagamento dela pelo sequencial. Estou concluindo a baixa desses pagamentos.
Ok. Eu achei que vocês me ouviram? A gente só viu só. Ah, perdão. Então eu achei que ficou no mudo aqui. É que aqui eu fiz o pagamento da fatura, como vocês puderam ver ali na tela, né? Fiz a baixa dessa fatura. E aí, com a baixa da fatura, ele gerou automaticamente ali o serviço da conta final. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui para ficar registrado o comentário, né? Acho que a gente conseguiu avançar bem aqui pela manhã, né? Foi bem produtivo. Então, ô Joel, eu não consegui apresentar a parte do aplicativo e aí ficou para te apresentar essa parte e alguns outros itens ali que a gente vai precisar ajustar serviços, parâmetros para poder demonstrar à tarde ali para eles, tá? Não são tantos itens assim. E aí à tarde a gente continuaria aí com o restante dos itens, tá? Que restarem, né? Até o horário da parada aqui. Tá certo, pessoal? Qual o horário que é para agendar à tarde? Vocês querem um novo link ou quer que eu estenda esse até as 6 horas da tarde? Pra Ricardo. gente é melhor esse, Cariele. É melhor esse, né? Daí eu vou estender até as 6 horas da tarde, que daí ele dura o dia todo, entendeu? Tá bom, sem problemas. Aí a gente retoma que horário, então? Ricardo. Inclusive, eu posso tocar aqui até o meio-dia, ou se vocês quiserem parar agora, a gente para agora. Mas senão a gente Tá bom, dá uma pode ser parar, até fazer meio-dia. até meio-dia. Tá, então eu vou tocando aqui até o que for possível até o meio-dia. Então aqui só para concluir aquele item que a gente estava finalizando, ficou registrado aqui o pagamento, tá? Data de pagamento 14/10 e a abertura do serviço de conta final, que é do item 3.51. Está aqui gerada o serviço. Ô, Ricardo, Pode falar, João. vamos voltar ali para os pontos que são meus ali, porque aí à tarde eu vou poder participar das duas, mas eu tenho uma outra reunião um pouco mais tarde, talvez a gente poder adiantar a parte aqui que eu demonstrar já resolve bastante. Tá, então aqui a gente parou no 3.51. Então é a parte do aplicativo da agência primeiro, João. Vamos lá. Aplicativo da agência. A agência web já foi. É o 3.27, Joel. É do 3.27 até o 3.31. Tá, perfeito. Antes do 3.27, eu só queria voltar aqui rapidamente, aqui no item 1.6, eu demonstrar aqui a questão da integração ali do web service ali, que eu não deu para fazer ontem, tá? É rapidinho. Também Ok. Ô, Joel, já que a apresentação vai tocar contigo agora, quem sabe eu paro a gravação, saio, tu entra com a principal e começa a gravar, pode ser? Pode ser. Então tá, então tô parando a gravação agora, deixa eu abrir aqui, e daí tu entra na principal e começa a gravar, porque o pessoal da Claro